Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Da saudação de Paulo inicial, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa noite. O Neto que me convidou e falou que ia lá meditar com o grupo, qual o tema, e me pediu a captação do Espírito Santo pelo João 5, o Evangelho de João capítulo 5, que eu leio aqui para todos nós. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande o número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você foi curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Essa passagem, ela chama muito a atenção, inicialmente, da própria pergunta de Jesus, Parece uma pergunta meio óbvia. Por um aleijado, um paralítico que está lá há 38 anos, ele chega e pergunta: "Você quer ser curado?" E é óbvio, é lógico que eu quero ser curado, estou 38 anos aqui esperando, mas não é isso a resposta dele. 38 anos, lembra inicialmente a peregrinação do deserto, do povo hebreu saindo do Egito, rumo à terra prometida. E nesse tempo todo, foram quase 40 anos, ninguém chegou praticamente. Somente daquela multidão que saíram de lá, somente 2 chegaram, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. E aquele percurso que tinha, em torno de 200 quilômetros, ou seja, se a gente for fazer a pé hoje, que não tem nenhum preparo físico, faz em 15 dias. Quem tiver faz em 11 dias. Se for de carro, vai e volta no mesmo dia. E eles ficaram 40 anos e não chegaram. Não chegaram por quê? Porque estavam seguindo a si mesmos e não a Deus. Então quem segue a si mesmo, segue o próprio ego, anda em círculos e não sai do mesmo lugar. E mesmo Josué e Caleb, que são os 2 só que chegaram à terra prometida, diz lá
no livro de Hebreus, no capítulo 4, 4 a 8, no Novo Testamento, que eles não encontraram o repouso, não encontraram a paz. Eles entraram no território da terra, mas não encontraram realmente a terra prometida. E nessa área tinha a superstição do templo, desse vento, né, que quando eles ficavam do lado daquela piscina, a água movia, balançava com o vento, e existe sempre a associação do vento com o espírito. O vento vem lá do grego pneuma e do hebraico ruá, que é o vento que dá a vida do ser humano. E o vento, ele sempre então tem associação com o Espírito Santo, porque a gente não enxerga o vento, mas sabe onde que ele está agindo. Quando a gente olha as folhas da árvore balançando, fala assim, o vento está aqui presente, mas a gente não enxerga o vento. Nós percebemos a presença do vento com a manifestação dele, ou seja, quando ele está balançando alguma coisa ou até movimentando a água, e assim é com o Espírito Santo também. Nós identificamos que ele está presente pela manifestação dele em dons ou em algum evento que esteja realmente acontecendo. E é isso aí, era uma superstição que eles tinham, na verdade. Não tem nada na Bíblia confirmando que isso aí realmente acontecia, da pessoa simplesmente pular na água e ser curado. Era apenas uma crença local. E interessante que a pessoa, quando ela está doente, ela começa a criar uma outra doença e acaba acontecendo um fenômeno muito interessante, porque às vezes a pessoa está meio deixada de lado, né, ninguém está dando muito bola para ela, eu estou aí, meus amigos não me ligam, de repente eu fico doente, começo então a ficar acamado, e aí as pessoas começam todas a ficar em volta de mim, os parentes, famílias, daí por diante, e começam os amigos me ligarem, então eu começo a achar aquilo interessante. Fico deitado, as pessoas levam comidinha para mim na cama, eu começo a ter afeto, começo a ter carinho, e aí eu começo a achar bom ficar doente. E a pessoa começa então a criar até uma identidade com a própria doença. Eu mesmo lembro, eu falei uma vez isso com uma tia, minha avó, que a gente mora fora, a gente sempre visitava, só conheci, faleceu faz muito tempo. Eu só a conheci na minha infância, mas quando a minha família ia lá, a única coisa que ela falava era da enxaqueca dela, mais nada, minha dor de cabeça, porque a minha enxaqueca. Então as pessoas começam a criar uma identidade com a doença. E o que eu lembro da minha tia? Só da enxaqueca, mais nada. Eu falava o que ela gostava, o que ela fazia, eu não lembro, só disso. Então as pessoas criam essa identidade. Quantas pessoas nós conhecemos que a gente pergunta, ei, como é que você está? Estou aqui com a minha perna. Então ele já cria essa identidade, essa pessoa começa a ficar até difícil ser curada. E ela tem até medo de ser curada. E ela, não, às vezes, a doença já foi embora há muito tempo, né? Mas ela continua naquela doença psicológica, né? Ela está andando normalmente, o pessoal chega, e aí, como é que você está? Ele começa a bancar, né? Então, porque isso já criou essa identidade. Então, começa a gente entender realmente como que Jesus pergunta. Então, quando ele pergunta, você quer ser curado? Ele está perguntando, você realmente quer ser curado? Então, quando ele pergunta isso, o paralítico não responde que quer ser curado. Ele muda de assunto e começa a justificar. Não, é porque eu estou aqui e aí tem que pular naquela piscina lá, mas aí sempre vem alguém na minha frente e pula. Ele está aqui, 38 anos. Então é a mesma coisa, uma pessoa está lá na fila, lá querendo uma guia para o médico, seja lá no serviço público, né? E você pergunta, e aí? Eu falo assim, eu estou aqui, mas sempre entra alguém na minha frente, pega a guia, acaba não tendo vaga para mim, mas quanto tempo que você está aí? Faz 38 anos. Então é a mesma situação. Essa dinâmica aí desses 38 anos e desse paralítico
nos leva a começar a questionar a nós mesmos, né? Será que nós não somos realmente aí uns paralíticos espirituais, né? Nós ficamos às vezes paralisados, e muita gente fica aí 38 anos indo na missa, vai, bate o ponto no domingo, paga o dízimo e daí por diante, mas ele não consegue pular na piscina, ele não consegue dar o salto da fé. E muitas vezes ficamos paralisados também com mágoas, com culpas que começam e continuam a segurar a nossa vida, né? Então essa paralisia espiritual é uma coisa que nós temos que começar a questionar em nós mesmos. E Jesus chega para ele, né, que ele começa com essa conversa, né, porque não dá tempo, e Jesus fala: levante-se, pega a sua maca e ande. Curou no susto. Ele levanta, pega a maca e ande. Então existe uma mudança aí de atitude. É uma mudança que a maca, ele estava na maca durante 38 anos e agora ele pega a maca e ele carrega a maca, não é a maca mais que carrega ele. Isso até o próprio frase famosa do Albert Einstein, né? Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então existe a necessidade dessa mudança radical de sujeito, né? Esse salto, famoso salto da fé, e a gente sair dessa paralisia espiritual, porque se a gente não sai dessa paralisia espiritual, nós corremos o risco de ouvir aquela palavra mais dura que existe no Novo Testamento, e quando acontecer a nossa passagem, nós vamos ouvir Jesus: eu não te conheço. Mas como assim não me conhece? Eu vou lá na missa, eu pago meu dízimo, participo do grupo de oração, né? Mas eu não te conheço. Mas por que não me conhece? Eu não conheço porque esse tempo todo, na verdade, você não estava me seguindo, você estava seguindo a você mesmo, e não me seguindo. Então, por isso que essa embalagem, que às vezes a gente corre o risco de passar a vida nela, é o que Jesus sempre questionava os fariseus, que são os religiosos da época, que é só embalagem de religioso. Porque você não adianta vocês ficarem orando para os outros verem, porque eu conheço o coração de vocês. Por isso que Jesus fala para os discípulos deles: a justiça de vocês tem que ser acima dos escribas e dos fariseus, porque senão não adianta nada. Levante-se, pega a sua maca e ande. Existe um teste rápido, né? De vez em quando é bom a gente fazer um test drive conosco. Primeira pergunta: quantas vezes nós oramos por semana para aquelas pessoas que falam mal de nós, para aquelas pessoas que nos ofendem? Quantas vezes, ou seja, nós perdoamos sempre, ou depende se a pessoa se arrepender para a gente perdoar? Porque nós temos que perdoar sempre, 70 vezes 7. Jesus estava sendo morto e falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Estevão, que era o primeiro discípulo que foi martirizado, a mesma coisa. Os judeus estavam jogando pedra e matando ele, e ele perdoando todo mundo. Então nós perdoamos sempre. Quando nós olhamos uma pessoa diferente de nós, nós aceitamos essa pessoa como ela é, ou nós tentamos moldar essa pessoa do jeito que a gente quer que ela fosse? Ou seja, e aí entra outra pergunta: nós julgamos os outros, até no olhar, nem falar, a gente olha, já começa a dar o diagnóstico, começa a julgar. Outra questão: nós visitamos os enfermos, nós vamos visitar os doentes, nós vamos de encontro aos necessitados aí na rua, nós acolhemos os pecadores, ou nós ficamos apontando o dedo para os pecadores?
Porque geralmente a igreja, que teria que ser na verdade um hospital de pecadores, o religioso ele põe de fora. Então o movimento de Jesus é justamente ao contrário. Ele ia em direção aos pecadores, aquelas pessoas excluídas, quem nem queria chegar perto, nos leprosos, nas prostitutas, nos ladrões, nos publicanos. Ele ia em direção a eles e trazia, né? E às vezes a gente corre risco de fazer o movimento ao contrário. Nós amamos os nossos inimigos. Então tudo isso que eu falei agora, se vocês e eu, se nós falarmos aquela famosa frase, porque tudo isso que eu falei agora é o resumo do Sermão do Monte, é o resumo do Evangelho. E se a gente fala a famosa frase, mas isso aí é muito difícil, todo mundo fala, isso aí é muito difícil. Então, se isso aí é muito difícil, provavelmente nós estamos seguindo alguma ideologia ou alguma doutrina, ou seguindo a nós mesmos, mas não estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Ou seja, nós estamos paralíticos, estamos lá igual aquele do lado do tanque e não pulamos ainda na piscina. Nós não demos ainda o famoso salto da fé. E Jesus sempre nos chama, levante-se. Ele nos chama para movimentarmos, para sairmos dessa situação de paralisia espiritual. Levante-se, não pegue mais só a sua maca, pegue sua cruz e siga-me. Porque se você quiser ganhar a sua vida seguindo ao seu ego, você perderá. Mas se você perder a sua vida do ego por minha causa, você se salvará. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ser o top, ser o cara, se você perder a sua alma? De que adianta você conquistar o mundo inteiro e continuar doente, emocional, continuar egoísta, angustiado, estressado, ansioso, com insônia, enchendo a cabeça dos outros com os problemas? Você continua doente, porque quando nós pulamos nessa piscina, que significa o salto da nossa fé definitivo, para a gente morrer para o nosso ego e nascer para Cristo, nós temos a cura interior. Porque as pessoas podem ficar 40 anos na igreja e continuar doente, continuar paralítico. Por quê? Porque não deu o salto da fé, o salto para o infinito, que não tem garantia nenhuma, porque é pura aposta, é uma confiança que a gente vai pular para o infinito sem garantia alguma. Mas esse pulo vai nos transformar completamente. Existe essa renúncia do ego, e essa renúncia do ego não é fácil, obviamente, mas existem alguns caminhos para a gente conseguir matar o nosso ego. O perdão é um deles, porque a partir do momento que você perdoa, você não vai julgar mais, né? Você não vai condenar. E a aceitação também dos outros como eles são também, porque você deixa de querer ter razão. Então, a partir do momento que você começa a perdoar sempre e começa a aceitar as pessoas, o seu ego começa a esvaziar. É chegada a hora. Jesus sempre bate nessa tecla. Qualquer caminho espiritual do mundo, se vocês consultarem qualquer guru aí das religiões orientais, da linha mística, quando eu falo linha mística, a pessoa que tem
essa amizade com Deus, esse contato com Deus em qualquer religião. Os místicos, eles conversam a mesma língua, eles não têm essa dificuldade, essa guerra entre as religiões, porque eles subiram isso aí, eles estão acima, porque a doutrina que fica uma religião brigando com as outras é a doutrina dos homens. Quando você tem um encontro com Deus, tem essa experiência com Deus, essa doutrina e essa confusão entre uma religião versus a outra acaba completamente. Então basta você entrar realmente nessa dimensão, você começa a entender a unidade de que todos nós somos um, em que Cristo ele pode ser atingido, a mesma pessoa não conhecendo o Evangelho, ele pode ter essa experiência realmente de Cristo, do Cristo interior. É chegado, então, uma coisa comum em toda a mística mundial, qualquer caminho espiritual, é a questão do agora, porque passado e futuro, até mesmo o Agostinho batia nessa tecla, não existe, só existe na nossa cabeça, passado só na memória e futuro e na nossa imaginação. O que existe é agora. Passado e futuro não existe mais. Jesus já fala assim, quer me seguir? Pega no arado e ande, não olhe para trás. Não fiquei ansiosos também para não ficar olhando somente para frente. É agora. É chegada a hora. E essa hora é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai agrada, que o Pai gosta. Isso está lá em João 4:23, no diálogo de Jesus com a samaritana. E ele continua, e é chegada a hora, porque em verdade eu te digo que agora, e o momento é agora, que os mortos, e esses mortos são os mortos espirituais, os paralíticos espirituais, os enroladores, é chegada a hora que eles ouvirão o Filho de Deus, e esses que ouvirão, viverão. Então a hora é sempre agora, e não amanhã, porque amanhã é motivo para desculpa, é motivo para enrolação. E o pior, o amanhã pode não existir. O próprio Jesus alerta, o próprio apóstolo Paulo, na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala que a vinda do Senhor é como um ladrão na noite. Nós não sabemos o momento que nós iremos. Então a decisão sempre tem que ser agora. Jesus chama, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare de enrolar, o Cristo está dentro de nós, e para acharmos esse Cristo dentro de nós, nós temos que esvaziar de nosso ego, rasgar nossas vestes, rasgar nossa embalagem, toda essa máscara que nós temos com relação ao mundo que nós criamos, para sermos aceitos e sermos sinceros e verdadeiros e nos entregar, rasgando as vestes, e nos entregar de coração para viver o Evangelho, porque o Cristo está dentro de cada um de nós via Espírito Santo. Jesus lembra disso também no diálogo com a samaritana, que onde eu vou adorar a Deus, aqui ou lá em Jerusalém? Nem aqui nem lá, nem aqui nem lá, em verdade, em espírito. E nessa mesma questão, em Lucas, Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Que Deus nos abençoe com essa graça desse encontro, com esse tesouro que vai transformar a nossa vida, a nossa mente e nosso coração. Amém.